Bem, galera, eu sou o professor Bruno, estou aqui hoje para dar aquela dica rápida novamente sobre química e hoje a gente fala um pouquinho sobre o ácido sulfúrico, né? Não só o ácido sulfúrico, como todos os ácidos em geral e também dar uma palhinha sobre, será que isso aqui é ácido, isso aqui é base, o que é ácido, o que é base? Mas é uma coisa bem rapidinha, mais direcionada a esses eventos que têm acontecido aí relacionado à violência, né, contra a mulher. Então, primeiramente, dá uma olhada nesse vídeo rapidinho que eu extraí aqui do Facebook, Do YouTube, do Facebook, ó. do YouTube, para a gente ver o que acontece quando a gente dissolve, quando a gente mistura ácido sulfúrico e açúcar comum de casa. Bem, pessoal, vale lembrar que essa atividade é feita ao ar livre por um profissional que tem experiência na área, portanto ele é apto para poder executar esse procedimento. Em hipótese nenhuma, faça isso dentro da sua casa. A propósito, se encontrar com isso, saia de perto. Big one right here. How crazy is that? Just keep coming and coming. That's pretty crazy. What do you guys gonna say in comments? What this looks like? Yeah, comments are gonna go. Bem, vocês puderam ver aí que formou-se uma mistura preta, né? O açúcar é branco e formou-se uma mistura preta. Isso basicamente acontece porque o açúcar carboniza em presença de ácido sulfúrico. Nunca tentei com ácido nítrico, mas com ácido sulfúrico ele tem a capacidade de remover as moléculas, decompor, né, o açúcar em substâncias mais simples como hidrogênio, oxigênio e carbono, formando essa massa preta aí que a gente conhece, né, como, sei lá, fuligem, carvão, enfim, coisas que é as formas do carbono mais simples. E tá ventando aqui hoje. Os ácidos podem ser estudados como sendo compostos. Existem três correntes básicas para a gente saber entender o que são ácidos: a corrente de Brauchen-Lorentz, a corrente de Lewis e a mais comum estudada no ensino médio, que é a corrente de Arrhenius, certo? A diferença entre elas seria um assunto para uma outra dica, né? Um outro toque rápido, né? Mas basicamente os ácidos de Arrhenius são aqueles que contêm hidrogênio no início da molécula, né? Por exemplo, ácido muriático, ácido clorídrico. E esses hidrogênios precisam ser ionizáveis, que metano tem hidrogênio, compostos orgânicos têm muitos hidrogênios, mas eles precisam ser ionizáveis. E é isso que vai determinar a força desse ácido. Quanto mais ionizável esse hidrogênio for, quanto mais esse ácido puder liberar, ionizar esse hidrogênio, mais forte ele vai ser. Então a questão de força está relacionada com a capacidade de ionização desse ácido. Quanto mais ionizável ele é, mais forte ele será. Quanto menos ionizável ele for, mais fraco ele será. Tá ótimo essa gambiarra de fone aqui para gravar o áudio por fora, né? Recentemente a gente tem acompanhado aí que algumas pessoas fizeram uso das substâncias ácidas, né, para machucar outras pessoas, para ofender outras pessoas. Então, se você der um Google aí no seu computador, você vai ver que a mídia publica: o ácido sulfúrico foi jogado, fulano foi atacado, fulano foi atacado com ácido. Mas olha, nem todo ácido ele é corrosivo, a maioria deles corroem, certo? Muito lentamente ou muito rapidamente, depende do ácido. Devemos lembrar também que a força do ácido não está associada só à corrosão, também está associada à interação. Por exemplo, existe um ácido muito fraco chamado HCN, ácido cianídrico, né, ou cianeto de hidrogênio, como preferir chamar, que ele é um ácido considerado muito fraco, seu grau de ionização é muito baixo. Porém, ele é um ácido que os vapores dele no ambiente podem matar por envenenamento. Então ele é um ácido que não corrói assim muito rapidamente comparado ao ácido clorídrico, ácido muriático, ácido sulfúrico, nítrico, né? Mas ele mata por envenenamento. E existem ácidos que também são fracos que a gente come quase todos os dias: vinagre e limão. O vinagre, o seu principal componente é o ácido acético. Já o limão, ele é o ácido cítrico, ácido ascórbico, que nem ácido, na verdade, é só considerado por outras razões, certo? Mas aí a gente consome ele todos os dias e não se ofende. Já tem ácidos que têm aplicações exclusivamente industriais, como por exemplo o ácido sulfúrico, que ele é criado, ele é usado na indústria da borracha, ele é usado na indústria da bateria, ele é a solução que movimenta, que faz com que uma bateria de carro, de moto, de caminhão funcione perfeitamente.
o vizinho passando embaixo. Ele é extremamente corrosivo, porque seu grau de ionização, sua capacidade de ionização, ela é muito alta. Ele ioniza praticamente quase todos os seus hidrogênios em meio aquoso. Por isso, ao entrar em contato com a pele, basicamente ele vai causar queimaduras de corrosão. Para quem é fã de Breaking Bad, aquele seriado lá, né, que tem um tiozão lá, coroa de óculos, pá, que é professor mal satisfeito da vida, mal amado, e aí decide de uma hora para outra produzir droga para o ex-aluno dele, traficante, vender, né? Quem acompanhou esse seriado deve ter visto que em algum momento, acho que foi na primeira temporada ainda, eu assisti esse episódio, não lembro qual foi. Não, ele manda o aluno dele comprar ácido fluorídrico no armazém, comprar umas bombonas plásticas e aí jogar o corpo de um traficante dentro, dissolver o cara lá. Ele matou o traficante, aí vamos dar fim ao corpo, bora, vamos dissolver. Bom, tem um pouquinho de lenda nisso aí, tá? O ácido fluorídrico é considerado um ácido de moderado a fraco, certo? Existem livros que dizem que é moderado, livros que dizem que é fraco, mas aí o que acontece, né? Tem um vídeo no YouTube que eu assisti recentemente que mostra um experimento que o cara pegou uma coxa de galinha e colocou nos 3 ácidos e, por incrível que pareça, o ácido fluorídrico não dissolveu a coxa. Ele despigmentou essa coxa. Ele conseguiu decompor a mioglobina, que dá a pigmentação da pele, aquele aspecto de vida que existe no tecido mole e nos ossos, né? Tecido mole é carne, músculo, o osso é a parte mais dura, certo? E aí o que acontece? Esse ácido ele não foi capaz de dissolver nada. Não dissolveu a carne, não dissolveu o corpo. Já experimento feito com ácido sulfúrico já deu uma degradada, tornou o negócio mais pastoso. Mas em compensação, embora fraco, o ácido fluorídrico é o único capaz de poder corroer vidro. Tanto é que ele não é armazenado em vidro, ele é armazenado em potes plásticos, porque ele corrói o vidro. Ele é usado inclusive para gravar, para escrever em vidro. O ácido fluorídrico é usado para isso. Já ácido sulfúrico, clorídrico e nítrico, né, e a soda cáustica também, né, que é considerado uma base muito forte, é a lixia, né, lixívia é uma fruta, que é considerada uma base muito forte. Eles conseguem fazer essa dissolução, essa decomposição do corpo muito mais facilmente do que o ácido fluorídrico, que é pregado aí que ele é o ácido. Vai dissolver, matei uma pessoa, vou dissolver um corpo, bota no ácido fluorídrico. Não é bem por aí. O ácido sulfúrico, nítrico, clorídrico e a soda cáustica conseguem já fazer isso, pela capacidade de corrosão. Volto a dizer, a interação com os materiais também é muito importante, certo, pessoal? Tem outra coisa a mais, né? Ambos os materiais têm a capacidade de provocar queimaduras muito severas. Só que o ácido e a base fazem isso por um motivo diferente. Por exemplo, se eu acidentalmente derramar ácido em alguma parte do meu corpo, na minha mão, na pele, no braço, ele vai queimar. Ele vai causar a corrosão do tecido, provocando a queimadura e a necrose do tecido por consequência disso. A morte desse tecido vai ser ocasionada pela corrosão. Já se eu fizer o mesmo com soda cáustica, que é uma base muito forte, o que vai acontecer é uma queimadura por liquefação. As bases têm a capacidade de dissolver muito melhor o tecido mole do que o ácido. O que a gente tem acompanhado aí, o que se tem acompanhado nas mídias? É que pessoas jogaram esses líquidos em outras. Não vou entrar no mérito, tá certo? Basicamente porque o que eu tenho observado é que a garrafa contendo o nome ácido sulfúrico é que aparece no noticiário, na mídia, né? Então leva-se a crer que a pessoa jogou ácido sulfúrico. São substâncias que têm uma relativa facilidade de compra, embora já se esteja estudando meio que vetar mais esse tipo de acesso, né? Não é todo mundo que deve comprar. Eu, por exemplo, tenho que usar o meu registro no conselho para comprar algumas substâncias. Ácido sulfúrico é uma delas. Ácido nítrico é controlado pelo exército. Então, para eu comprar uma garrafa de ácido nítrico, eu tenho que explicar para que eu quero, entendeu? Pelas propriedades que ele tem. Eu não vou entrar em detalhes, né? Para não dar ideia a ninguém. Mas assim, então essas queimaduras são queimaduras químicas, são queimaduras deformantes. Então, pessoal, tomem cuidado com a manipulação. Se por um acaso você encontrar uma garrafa de ácido muriático, que é muito comum ter em casa, por exemplo, né? Não manipule sem luva, sem máscara, não só porque se tocar na pele é corrosivo, mas em geral a substância libera alguns vapores, e esses vapores podem ser, vamos dizer assim,
Eles são vapores que também são vapores ácidos. Então eles vão entrar pela corrente, né, pela corrente respiratória, pela circulação respiratória, e vão sair corroendo da mucosa nasal até o pulmão. Ele vai corroendo tudo. Então evite contato com as substâncias. Se você é menor, não manipule, só manipule com o adulto. Se você estiver perto de um adulto, saia de perto, não tem porque você estar perto de um adulto manipulando com isso, tá certo? E é importante você lembrar que as substâncias foram desenvolvidas para um objetivo industrial, para um objetivo comercial, para alguma finalidade no desenvolvimento da humanidade, e não para estar jogando nas pessoas. Então, isso aí, quem faz isso é um criminoso. Mas lembre-se que todas as substâncias, mesmo as venenosas, elas têm uma finalidade, que não é jogar em ninguém, tá certo? E fique claro nisso, né? Por exemplo, o ácido clorídrico ele é muito utilizado na indústria metalúrgica para tirar a camada de ferrugem de cima das peças, para fazer limpeza pesada. O ácido sulfúrico é muito usado na indústria de baterias. O ácido nítrico é utilizado na indústria do fertilizante. Foi um dos maiores inventos da humanidade, foi o ácido nítrico que permitiu que se desenvolvesse fertilizantes artificiais também, na indústria dos explosivos, das armas também. A finalidade da substância é totalmente diferente do que está se noticiando aí. Então vamos ser conscientes de que essas substâncias elas são úteis à sociedade. Eu termino esse tutorialzinho, essa diquinha que não foi tão rápida, né, com uma curiosidade para vocês. Por exemplo, você sabe qual que é o ácido mais forte? Será que é o ácido da mídia que está rolando aí? Então tem a opção. Então, letra A, ácido nítrico, que é o nítrico, que é o HNO3, o ácido sulfúrico e o ácido clorídrico, também conhecido como ácido muriático, certo? E aí, qual que você acha que é? Se você respondeu algum dos três, nenhum dos três. Hoje o ácido mais forte conhecido é o ácido fluorantimônico, né? Ou hexafluorantimônico, pode ser também chamado assim. Que ele é um ácido preparado a partir do ácido fluorídrico com o pentafluoreto de antimônio. Então é um ácido que ele tem cerca de... Vou filar aqui. Ele é 2 vezes 10 elevado a 19 vezes mais forte, né? Não sei nem pronunciar esse número. 2 vezes 10. Olha o mói de zero, vai aparecer. Vou colocar aqui um número com mói de zero que ele é. Vezes mais forte do que o ácido sulfúrico a 100% de sua concentração. Lembrando que o ácido sulfúrico ele é um líquido de cor amarelo, meio esverdeado, um pouco oleoso, certo? E ele é um dos ácidos mais fortes inorgânicos que a gente conhece. Só que esse ácido aí, ele chega a ter o pH menos 24. O pessoal da físico-química vai querer comer meu fígado aí, mas acredite, se você analisar direitinho a fórmula, diz que pH é igual a menos log de H+, você pode chegar à conclusão para você entender quanto esse ácido é forte. O pH dele, que a gente estuda no ensino médio, que vai até 0, né? 0 é muito ácido. O pKa dele é de menos 24. Então, por aí você tira que ele é um ácido super forte. Ele é o mais forte conhecido hoje. Ele é considerado um superácido, na verdade. Deixa eu ver se tinha alguma coisa mais. Bem, pessoal, isso é o que eu tinha para mostrar a vocês hoje. Você está vendo esse vídeo pelo Instagram. Compartilha com os coleguinhas, com os amiguinhos. Você tá vendo pelo canal do Balão Mágico, né? Deixo meu abraço a todos os meus ex-alunos, né? E meus colegas que trabalham na instituição. Se você tá vendo pelo YouTube, deixa o likezinho pra gente, que me ajuda também. Compartilha esse vídeo, pode ser que seja útil para alguém, tá certo? Valeu, galera. Tchau.